pregação ou a meditação é sobre um assunto que eu não entendo. Bem animador, né? Não tenho muita ideia do que está escrito naquilo que eu vou pregar. Então, aparentemente, seria um ponto fraco. O fato da Bíblia ensinar uma coisa que a gente não entende. É uma pena, é lamentável. Mas eu quero usar ao contrário. Quero fazer disso exatamente um motivo para nós nos sentirmos mais responsáveis pelo fato de sermos crentes. Então, em vez de lamentarmos que não entendemos o que está por trás do ensino, mas isso não significa que não podemos entender uma responsabilidade que nós temos pela forma como nós fomos incluídos neste algo que a gente nem entende de tão grande. Efésios 3, 8 em diante. Efésios 3, 8 em diante, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, ou pode ser a administração do ministério, ou a informação do ministério, a organização do ministério, não é uma palavra fácil, essa traduzida por dispensação, do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, e ela continua, a passagem já não está dentro do nosso propósito aqui, daqui para frente. A concentração é no versículo 10. Paulo está dizendo, ele vem argumentando que há lá do capítulo 2, que há um mistério muito grande que estava escondido, um tanto quanto escondido, mas agora Deus estava revelando os profetas da época, para alguns da época, de uma maneira não tão clara, e em Paulo vê a revelação total. O quê? A igreja. Um grupo formado por judeus e por gentios. A abertura para os gentios da possibilidade de salvação de uma maneira universal, total. Então, o gentio não era salvo no Velho Testamento, era, mas de uma maneira secundária em termos da importância do judeu. Não é fácil explicar o papel de Israel, de judeus nisso, eu vou ter que gastar tempo, não posso, não quero, não é o caso. Mas os judeus falharam como nação na terra, e Deus então encostou o povo judeu de lado por enquanto. Todas as promessas prometidas ao povo judeu, que faltam ser cumpridas na terra, serão ainda, mas deixou de lado um pouco para dar ciúme neles, a Bíblia diz, e Deus então instituiu um grupo de pessoas bem diferente, que eram pessoas salvas, 100% das pessoas salvas, não só judeus, como gentios, fazendo um grupo só. Então, acabou a barreira, como Paulo diz lá em Efésios 2, separação entre judeu e gentio, terminou. E agora, na igreja, no fenômeno da igreja, esse é o grande mistério. E agora, esse grupo que iniciou-se desde que chegou o Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, como o próprio Paulo diz em Gálatas, pregou a salvação a todos e abriu o evangelho para todo mundo. E morreu, ressuscitou, foi para o céu, está lá, e a sua igreja sendo formada, instituída, dos dois tipos de pessoas e de qualquer raça, desde que aceite Cristo como Salvador. Entendemos que o período da igreja será encerrado
quando Cristo vier buscar nos ares, e ele vai então consumar com Israel todas aquelas promessas que estavam prometidas ao longo do milênio. O grande mistério é esse, é a junção de um povo espiritual. Os judeus não eram um povo espiritual, eminentemente, era um povo de sangue, descendentes de Abraão, que Deus escolheu na terra para ser o porta-voz, o povo porta-voz, a nação porta-voz de Deus aqui. Mas os judeus eram rebeldes, e a maioria desobediente, a maioria não tinha nada de crente. Alguns, sim, tantos personagens bíblicos que nós temos aí, tanto aprender deles, mas a maioria do povo era rebelde. E continua rebelde até hoje. A igreja ela é composta 100% de pessoas salvas. É outra raça. É uma nova criação, é uma raça especial, diferente. Diferente num sentido. No outro sentido, alguém que foi salvo no Velho Testamento é tão salvo quanto alguém da igreja hoje. Mas há aspectos diferentes nisso. É um assunto muito complicado. Mas nada disso vai importar muito para a pregação. O que importa é o seguinte, é que Paulo diz que a igreja serve como uma plateia para os anjos enxergarem, glorificarem a Deus e ver a multiforme graça de Deus. Conforme tem aqui, multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme, no grego lá, a palavra bem meio exagerada, em que alguns autores seculares usavam para descrever as flores, a beleza das flores em termos de variedades de cores. Era uma variedade absurda de cores, como você hoje vê em qualquer bom jardim, e eles usavam isso para falar da variedade. Outros falavam de roupa, de bordados e coisas assim, roupas muito coloridas, com muitas cores juntas. Então, a palavra era usada nesse sentido. Então, Paulo usa essa palavra curiosa para falar da multiforme sabedoria de Deus. Muitos aspectos diferentes da sabedoria de Deus, muito mais profundo do que qualquer um pode imaginar, e de uma forma que nós não entendemos. Uma plateia celestial olha para nós, ou nós podemos ser a plateia deles. Não, é melhor dizer que nós somos, eles são a nossa plateia, acho que é melhor. Eles olham para a igreja e veem que maravilha de sabedoria é essa igreja de Deus, esse plano de Deus de juntar judeu e gentio, e tem lá o período da lei, aí depois enviou um filho, o filho dele eterno, mas que tornou-se homem, criatura como humano, e nunca criado como Deus, algo completamente inimaginável para uma mente humana, e Deus fez aquilo na pessoa de Cristo, que morre numa cruz, esquisito, mas ressuscita e volta para o céu com todo o poder. Tem muita coisa envolvida aí, muita coisa envolvida para poder a igreja existir. Porque toda a igreja, a base da união dela é em Cristo, ela é um corpo, o corpo de Cristo. Então, é muito profundo, complicado, e como eu disse, eu não entendo bem, e ninguém no mundo entende bem, nem os anjos. Então, Paulo vem aqui e diz, eu tenho o privilégio de ter recebido de Deus essa revelação de que a parede de separação terminou entre o judeu e o gentio, e esse fenômeno que a gente mal imagina, chamado igreja, explicar, e revelar, e mostrar. E Paulo, lá em Romanos 8, diz assim, eu não entendo também não, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, ele pediu socorro, ele começou a falar das coisas de Deus, e mesmo o Espírito Santo, diretamente dando as palavras na boca de Paulo, chegou a um ponto que ele disse, eu não estou entendendo nada aqui, nada ou muita coisa. Chegou no limite do Paulo ali.
Então ninguém entende. Se não entende, por que nós vamos estudar isso aqui? Nós não vamos estudar isso aqui. Eu só quero dizer uma coisa. É o papel da igreja nisto tudo, em ter como olhos os olhos de anjos, e saibam que aqui a discussão é grande, entre saber se anjos são os anjos benignos e malignos. Alguns acham que sim, os demônios. Outros discutem, não, aqui são só os anjos de Deus mesmo, os outros não vão ter essa visão toda e tal. Aí vem as discussões. Também não vou entrar nesta discussão. Seres maiores do que nós em força e poder, como Hebreu diz que os anjos são, estão olhando para a igreja e, através da igreja, por causa da igreja, usando a igreja como um espelho, vendo uma glória absolutamente estonteante, uma sabedoria de Deus indizível naquilo que eles estão vendo. Duas coisas eu quero dizer aqui. Primeiro, você é igreja. Eu disse que usar o fato de que a gente não consegue alcançar o que está escrito aqui, para o contrário, em vez de ser uma frustração, se a gente não entende, então não vamos estudar direito. Não é por aí, é assim. Tem alguma coisa em mim muito maior do que eu entendo. Mas tem. E quem diz que tem é Deus. E tem anjo olhando para mim. E vendo em mim uma riqueza enorme da sabedoria de Deus. Não, pastor, mas não é em mim, né? Quem sou eu? É na igreja. Cuidado. Cuidado, você está se excluindo da igreja. Não, é porque são milhões, não, é outro assunto. São 200 e tantos milhões de brasileiros, mas você não é brasileiro, não? Então, o fato de você ser só um e a igreja ter milhões, não elimina a realidade de que você é igreja. Você é um pedaço orgânico da igreja. Então, quando os anjos estão olhando, não é esse prédio aqui, não. Estão olhando é para o grupo de crentes que formam esta igreja local, e a outra vizinha local, e a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e a igreja de uma geração, somada com a igreja das gerações passadas, das gerações que ainda vêm, se houver muitas gerações ainda até Cristo voltar, mas os crentes, esses fazem a igreja. E se tirar você, e tirar eu, e tirar o outro, tirar o outro, tirar o outro, vai ficar quem? Então, é um conjunto de pessoas, é uma soma. Então, tudo que está dito aqui com relação à igreja, você pode ler assim, eu. Se não puder, tem uma coisa errada. Para que, por mim, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Eu não sei nem o que quer dizer isso. Eu sei uma coisa, é bonito, é forte, tem poder aqui por trás, tem muita glória aqui. Por mim, a riquíssima variedade da sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos pecadores deste mundo, não dos principados e potestades nos lugares celestiais. Satanás pode estar incluído aqui, caso a interpretação de que os anjos malignos estão aqui incluídos também. Satanás está aqui. Tudo bem, tira os anjos malignos, se eles não estão incluídos aqui, talvez nem estejam mesmo, eu não sei, mas Gabriel está aqui. Miguel está aqui de olho em você. E não se admire se você chegar lá no céu e Miguel, Gabriel, passar com você e diz, eu vi um bocado da sua vida. Isso aí, impressionante aquilo, eu gostei demais. Louvei tanto a Deus por você. De arrepiar, né? Pois é, mas é fato, isso é fato. Agora, o crente fica como? Você é da igreja? Eu sou da igreja Luz do Mundo. A mulher de igreja. Você é da igreja?
O pastor está muito abusado lá, eu vou sair da igreja. Eu vou para outra igreja. Tem pouco jovem, ou tem isso aqui, ou tem aquilo lá. Eu vou sair da igreja. Aí eu vou para outra igreja. Agora sou da igreja tal, mudou para lá, mudou para cá. Ou fica 30 anos na mesma igreja, não tem problema nenhum. Mas aquela ideia de que é daquela igrejinha ali, organicamente. E daí ir para a escola dominical, não, para a palestra que tem de manhã na igreja, e para os cultos e tal, e participar das sessões. Pronto, sou da igreja. Sim, sou salvo em Jesus Cristo também, claro. Pronto. Está tudo certo. Mas é de uma pobreza, esse conhecimento, não vou dizer nem sentimento, esse conhecimento e a aplicação desse conhecimento no dia a dia é de uma pobreza, de uma miopia absurda. Absurda. O crente é para viver meio nas nuvens. Um ET mesmo, num certo sentido, de dizer, mas rapaz, só falta dizer, oi, Gabriel. E se você um dia pegar um crente dizendo, oi, Gabriel, não chama ele de louco, não. Ele fica assim meio, um pouco, talvez, mas Gabriel está olhando para mim. Está. Os anjos estão olhando para mim. Mas nem olhar para poder, pecou de novo, ou então que coisa, para se distrair, brincar de poder. Não! No que eles olham e veem o que Deus fez comigo, eles veem, de alguma forma, uma sabedoria variadíssima de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ah, pastor, eu entendo, mas isso aí eu vou pensar tudo lá na frente. Lá no céu a gente vai entender isso melhor. Isso, as coisas daqui, as dificuldades do dia a dia aqui são muito grandes, a gente não tem cabeça para pensar nisso. Tá bom, então veja que tem aqui, no versículo 10, tem uma palavrinha que fala em época, fala em tempo. Você está argumentando que a época disso aqui ia acontecer, é mais lá para frente, é mais quando você for para o céu, e quando estivermos lá, depois de Cristo voltar e tal. Muito bem. Hoje aqui é só bronca e problemas, e no máximo as alegriazinhas, e um serviço a Cristo aqui na igreja e tal, é só isso mesmo, não é muito mais do que isso não. Mas essa maravilha toda, meio complicada, que a gente nem tem direito, que está acontecendo pelos anjos olharem para nós, isso aqui é lá na frente. Descobriram? Perfeito. A palavra agora está lá no versículo 10. Procurei minha caneta para grifar aqui e deixei em casa. Para que, pela igreja, ou por você, através de você, esse por aqui é através, viu? É um meio. Não é em benefício da, não. Quando bota por, pode ter, no português, pode ter o sentido de pelo benefício da igreja. Não. É através de, o meio, é a igreja. Para que, através da igreja, ou seja, através do João, da Maria, do Fernando, do Antônio, através desses crentes que somados dão todos os crentes, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. 2000 anos atrás, Paulo estava escrevendo isso e está valendo, está contando. Muito bem, meus irmãos, é o que eu tinha para dizer. Não precisa você entender todos os aspectos da sua salvação para glorificar a Deus e levar a sério o fato de você ser um crente. Inclusive, o fato de não compreendermos tudo o que somos deve ser um motivo a mais para dizer, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu vou estragar coisa que eu nem sei o que é direito. Sabe alguém que recebe uma missão do rei, muito importante, que a pessoa não sabe o que é? Leve isso aqui, entregue para o outro rei lá, ou para alguém, mas o que? Você não pode imaginar a importância disso aqui. Não se desvie no caminho, entregue para o destinatário. Está ouvindo? Sim, senhor.
corre e entrega ligeiro isso. Ele não sabe o que está levando, não sabe a importância daquilo, não sabe as consequências para o reino que ele pertence. Ele sabe uma coisa que é muito importante: confiado na palavra do rei. Mesma coisa nós. Nós somos muito maiores do que nós pensamos, muito mais importantes em Cristo, não por nossos próprios valores, mas em Cristo. Então, valorize a sua condição de crente no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender que devemos valorizar até o que nós não entendemos, e respeitar e levar a sério, para a Tua honra e para a glória da Tua multiforme sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.